Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada dos porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo, toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 2 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O relato de São Mateus, diferente do relato de São Marcos, São Mateus aqui ele fala de 2 homens possuídos. Quando Jesus chega na região dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Primeiro ensinamento que o Evangelho quer nos dar hoje é que o demônio ele tem certo poder, sim, e que ele faz muito barulho. Uma das coisas que o inimigo quer fazer é exatamente isso, barulho. Ele quer fazer barulho. Então, eles eram violentos, eles tinham certo poder e ninguém podia passar por ali. Então, esse aqui é o pano de fundo do texto que nós acabamos de ler. Esses 2 homens possuídos pelo inimigo, pelo demônio, segundo o relato do texto, violentos. Então, o demônio ele causa certo prejuízo, sim. O mal existe, sim. Ele age no mundo, sim. Como diz o catecismo, no último pedido do Pai Nosso, ele não é uma abstração, como algumas pessoas pensam por aí, que o mal é uma abstração, mas o catecismo diz que ele é uma deficiência e ele é, muitas das vezes, eficiente. Então, ele é uma realidade, não é simplesmente uma abstração da cabeça de muitos, mas ele é real. O último pedido do Pai Nosso, inclusive, é livrai-nos do mal, e lá diz exatamente isso, para livrar-nos do maligno. O Papa São Paulo VI, ele falou exatamente isso, que a grande necessidade que nós temos é a libertação daquele mal, e ele fala a respeito disso. Então, o catecismo, a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja é abundante em afirmar a existência do inferno e do demônio, que o demônio ele é real. Agora, o texto do Evangelho nos diz outra coisa maravilhosa. O texto do Evangelho nos revela, eles dizem assim: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Você vieste aqui para nos atormentar", e São Marcos diz, "para nos perder antes do tempo?" Ou seja, aqui ele está nos revelando que o demônio ele já é um derrotado. Ele já está derrotado. Vir perder antes do tempo significa que, no final, é Deus. Deus ele é infinitamente mais poderoso que o mal. Ora, se o mal ele não é uma abstração, e eu gosto muito de uma definição de Santo Agostinho. Santo Agostinho compara o demônio a um cão acorrentado, que tem poder de morder, de causar dano, mas é um poder limitado. Agora, qual é o problema?
qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que muitos irmãos, muitas pessoas estão indo brincar na toca do cachorro, na toca do lobo. E por isso, e exatamente por isso, elas estão se ferindo. Por quê? Porque estão indo brincar, estão indo mexer com o cachorro acorrentado. E você sabe que mexer com o cachorro acorrentado, você sabe, meu irmão, minha irmã, que ele pode te causar danos, né? Ele pode te morder, te arranhar e te causar grandes prejuízos. Mas veja, esse evangelho é maravilhoso, porque ele nos fala de duas realidades. Uma, que o mal existe, que ele é presente, que ele é violento e que ele tem um poder limitado. Mas outro, o evangelho nos diz, esse mesmo evangelho, nos diz que a vitória, ela já é de Jesus. E aqui eu consigo entender plenamente o que diz o livro do Apocalipse. Diz lá, quando houve a batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão, e foi precipitado na terra o dragão, e com ele os seus demônios. Uma terça parte das estrelas do céu foi arrastada junto com ele. Então se diz aí que um terço dos anjos se rebelaram. E lá no livro do Apocalipse diz que ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele veio com fúria total para cima do ser humano. Pouco tempo lhe resta. Então, o poder do demônio, ele é um poder limitado, né? É um mistério da iniquidade, são os mistérios de Deus, mas ele tem certo poder, ele age, e quando as pessoas vão então mexer com ele, é aí que nós temos visto muitas pessoas feridas, né, atormentadas pelo mal, exatamente porque foram brincar perto da toca do lobo. Isso é sério, irmãos, né? Então, veja, e aqui eu trago a concepção, a fala de São João da Cruz. Eu quero dizer para aqueles, né, porque tem muitas pessoas que têm medo do inimigo. Veja, se nós estamos em Deus, se nós somos de Deus, se nós andamos em amizade com Deus, eu digo para você a fala de São João da Cruz. O demônio, ele teme uma alma unida a Deus como ele teme ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Então, se nós estamos em amizade com Deus, se nós temos uma vida sacramental, se nós temos uma vida de comunhão com Deus, vivemos os sacramentos, participamos da Santa Missa, temos uma comunhão com Nossa Senhora, rezamos o Santo Terço ou o Rosário, né? Nós temos uma vida de leitura da Palavra de Deus e nós temos uma vida de amizade com Deus e repudiamos qualquer pecado, qualquer coisa que desagrada a Deus, saiba você, meu irmão, você é um perigo para o inferno. É assim. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é muito superior ao poder do mal. Nós precisamos ficar com isso. Agora, nem um extremo e nem outro, que é aquilo que o demônio mais quer. Primeira coisa que ele mais quer é que você pense que ele não existe. Esse é um extremo. Achar que o demônio não existe, que ele não age, que ele não faz nada. E que ele não faz nada e que ele não existe. Isso é o extremo. E nós não podemos cair nisso. Porque muita gente também sofre aí. E o outro extremo é ver ele em todas as coisas. Tropecei ali fora, foi o demônio. Não sei o que, não. Também não podemos ver também o mal, o demônio, em todo lugar. Não. Nem um lado e nem o outro. E nós precisamos ficar com o critério do discernimento. Esse critério maravilhoso do discernimento é que nós precisamos ficar com ele, né? Então, São João diz, examinai tudo, ficai com o que é bom. O que não é bom, a gente descarta. E aquilo que é bom, nós trazemos para a nossa vida. É assim que o cristão, ele vive a vida dele, com discernimento, né? O quão é ruim, e aqui eu quero dizer, né? Esse evangelho de hoje, ele nos convida a pedirmos
o dom do discernimento do Espírito. Nós precisamos muito desse dom, né, para poder reconhecer, né? Nós temos aí, nós podemos ser movidos por 3 espíritos: o Espírito Santo, o espírito do mal, né, e o espírito do mundo. Então, o mundo, demônio e nós mesmos, né, os 3 inimigos da alma, nós podemos ficar confusos, né? Então, precisamos do maravilhoso dom do discernimento para saber quando é uma ação do mal, para saber quando é simplesmente algo da carne, algo nosso, algo humano, né? E saber quando é Deus que está agindo. Nós precisamos ter essa sensibilidade. E isso nos ajudará imensamente a sabermos e a combatermos com muito mais eficiência. Então, no dia de hoje, meus amigos, peçamos ao Senhor a graça do discernimento do Espírito para a gente desmascarar tudo aquilo que é obra do mal e para a gente colocar às claras tudo aquilo que é a glória de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.